Salve nação e o Flamengo na Libertadores. Agora, mais uma vez um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Ok, eu acho patético. Se você não se envergonha disso e se diz que você é, problema teu, meu camarada. Você vai entender o motivo da treta com Mauro César em entrevista coletiva. As coletivas de imprensa, após os jogos de futebol especialmente, estão há algum tempo contaminadas pelas presenças lamentáveis de pessoas que não têm preparo para participar de uma coletiva de imprensa. Imprensa é imprensa. Jornalista é jornalista. Jornalista não pode ter lado, ele pode ter time, ele pode ter partido político, ele pode ter preferência religiosa, mas quando ele está na linha de frente, empunhando o microfone, fazendo uma pergunta, ele não pode ter lado. Não existe o nosso time, o nosso ataque, o nosso partido. Não. Quando você está em ação, trabalhando, você tem que saber separar as coisas. Isso tem que ficar bem claro. E já está sendo meio que normalizado, digamos assim, a pessoa chegar numa coletiva de um jogo de futebol, após um jogo, e perguntar para o técnico, como torcedor. Eu critico isso há muito tempo, sem problema nenhum. Critico, e quem não gostar, paciência. E critiquei recentemente uma postura que eu achei de total despreparo. A mim chegou um vídeo, partindo dessa pessoa que eu não conheço, nunca ouvi falar, Nunca ouvi falar. E, aliás, quando ouvi a voz pela primeira vez, achei lamentável, sobre todos os aspectos, fazendo uma grande confusão mental, que eu acho que é o único recurso que tem alguém com uma cabeça tão pequenininha, tentando atribuir preconceito, tentando colocar a história do clube em questão, o clube que ele defende, diz defender, E não tentando entender, porque não tem capacidade ou não tem boa vontade de entender, porque intelectualmente deve ser pífio e patético, muito raso. Agora, se quiser discordar, se quiser defender o que acha que é um direito seu de se portar, amigão, numa coletiva como um torcedor, ok, eu acho patético. Se você não se envergonha disso e se diz jornalista, radialista, sei lá o que você é, problema teu, meu camarada. Agora, não venha atribuir a mim preconceito, falar da história do clube, não seja covarde. Não faça isso. Tenha vergonha na cara. E na próxima coletiva, tenha postura, se dê o respeito. Não estou enganado, acho que desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter, agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, o que mudou, ou se é que mudou alguma coisa no tratamento que você tem cuidado com ele, enfim, dessa dinâmica de um caso de acusação de apostas, que é sério, ele não está envolvido no estelionato, mas foi pela manipulação, como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sobre esse escrutínio agora no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz, isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo, o Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo e o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem, Flamengo vence o primeiro jogo, realmente muito importante o resultado, faz um excelente primeiro tempo, um primeiro tempo que, na minha opinião, pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, dois pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo mais uma vez dando assistência para gol. E o Bruno Henrique sempre em jogo grande sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo
importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo e também nessa queda no segundo, que tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz e da preparação física do Flamengo. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar de direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada. Eu entendo o lado deles, eles vão entender meu lado também, porque eu não sou nenhum robô. Tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. E se de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. E ainda teve presença de Carlo Ancelotti no Maracanã. Boa noite. E aí, nação, o que vocês acharam do desempenho do Flamengo contra o Internacional? Tem muita gente criticando o Felipe Luiz. O Flamengo terminou o jogo, a torcida vaiou. Vocês acham que para tudo isso? Sinceramente, vou falar pra vocês aqui. O flamenguista, ele fica iludido achando que o Felipe Luiz é o Jorge Jesus e não é. O Felipe Luiz não tem um ano como treinador, vai completar agora. Um ano como treinador no profissional. Um ano à frente de uma equipe como o Flamengo. O Felipe Luiz sempre foi um cara estudioso, sempre foi um cara referência, mesmo quando era atleta, no Atlético de Madrid, no próprio Flamengo de Jorge Jesus, mas ele não é o português. Ele tá começando, é a carreira nova. Você pode perceber, times fechados, ele tem muita dificuldade. O jogo de ontem foi o contrário, né? Quando o Inter se fechou no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu dominar e poderia até ter feito 2, 3 gols. Depois, o Roger Machado, que já está há muito mais tempo como treinador, que também foi um ex-jogador, inclusive era lateral como o Felipe Luiz, fez uma equipe diferente pro segundo tempo. E aí, por falta de experiência, às vezes o cara não sabe lidar com esse tipo de situação. O torcedor do Flamengo tem que parar de achar que o Felipe Luiz é o Jorge Jesus. Não é. Felipe Luiz é o Felipe Luiz. Treinador aí em ascensão, gosta de um futebol pra frente, gosta de um futebol ofensivo, mas para por aí. É ídolo da equipe do Flamengo como jogador e como treinador, teve o título da Copa do Brasil, pegou na semifinal, o Flamengo tinha um baita time e agora tá tentando voos maiores. Mas assim, enquanto a torcida do Flamengo não achar e não parar de achar que ele é o Jorge Jesus, vão ficar vaiando mesmo após o jogo. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!